Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Excel e trazendo a vocês nesta aula uma atividade bem bacana e também bastante simples de se utilizar, porém com muita eficácia. Hoje nós vamos aprender a construir cronogramas. Pode ser dito como cronograma de atividade, cronograma de tarefa, cronograma de estudo, enfim. O que eu passar aqui, vocês vão conseguir criar inúmeras variedades de cronograma e vão adentrar tanto no quesito profissional quanto no pessoal do cotidiano de vocês, beleza? Então, eu planejei algo bem rápido e bem fácil de nós trabalharmos, mas para que nós possamos otimizar o tempo e ter aqui uma absorção do que é possível fazer em relação a cronogramas, tá bom? Eu vou usar como exemplo algumas coisas do que eu faço no meu dia a dia. Então, eu sou um analista de requisitos, então é uma área da tecnologia, mas vocês podem estar colocando atividades que sejam pertinentes à área que vocês atuam, ou atividades, tarefas, deveres de casa, de escola, enfim. Escrevam de maneira que vocês consigam entender e acompanhar a aula aqui, beleza? Então, primeiro de tudo, nós vamos estruturar a nossa tabela. Então, nós vamos colocar aqui o nome de algumas colunas, no qual a primeira vai ser projeto, a segunda vai ser responsável, a terceira vai ser tarefas e a quarta seria datas, mas eu não vou digitar e vocês vão entender o porquê. Agora, sobre os projetos, imagina que eu tenho participação em vários projetos onde eu trabalho. Então, eu vou colocar assim, ó, PJ01, PJ02, PJ03, PJ04, por exemplo. Beleza? E os responsáveis por cada projeto são pessoas distintas. Então, aqui eu vou colocar que o projeto número 1, eu sou responsável, que o projeto número 2, Rebeca é responsável, projeto número 3, Jesuel é responsável, projeto número 4, a Thaís é responsável. Beleza? E aí nós temos as tarefas. O que seriam as tarefas? As tarefas seriam o que é pertinente a cada um dos projetos. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, analisar projeto, validar análise, desenhar validação, executar projeto, por exemplo. Digamos que seriam aqui as tarefas de acordo com cada uma das pessoas. Agora entra a parte bacana. Imaginemos que esse projeto ele levasse bastante tempo para ser executado. Então, nós temos ali os dias da semana, nós temos os dias dentro dos meses, nós temos os dias dentro dos anos. Porém, entre esses dias que totaliza tudo isso, 2 deles a gente sabe que são finais de semana, ou seja, não haveria atuação nem ao sábado e nem ao domingo, beleza? Levando em consideração que o projeto ele começasse no dia 1/2 de 2024, ou seja, uma quinta-feira. Se eu vier a arrastar da forma em que nós já aprendemos no curso como alça de preenchimento, nós sabemos que aqui vai acabar acatando os finais de semana, beleza? Então sabemos que hoje é quinta, aqui no dia 2 seria sexta e o dia 3 e 4 seria sábado e domingo, no qual talvez de forma manual eu pudesse apagar, beleza? E dia 5 em diante eu arrastasse para cá. De certa forma, isso daqui seria um pouco dificultoso, levando em consideração que o projeto ele durasse meses, durasse anos e etc. Então, pensando nisso, nós vamos fazer de uma forma bem mais didática, bem mais dinâmica e bem mais produtiva. Beleza? O que nós vamos fazer aqui, olha só. Inicialmente, nós vamos nos basear pela quantidade de dias no qual o projeto ele vai ser implementado, ele vai acontecer, ele vai ser elaborado. Enfim, vocês podem chamar como vocês quiserem. Vou colocar aqui que levaria em média de 10, 12, 15 dias. Então, inicialmente eu vou selecionar as células no qual eu vou fazer a contagem, o total de dias que ele vai ser utilizado, beleza? E aqui na minha página inicial, dentro do grupo edição, eu tenho uma ferramenta chamada preencher. E essa ferramenta, ela, apesar de simples, é muito poderosa. Vocês vão clicar na setinha
E aqui vocês vão ter uma variedade de opções, dentre elas tem a opção série. Quando vocês clicarem em série, vai abrir essa caixinha aqui, aonde é permitido fazer algumas alterações. Dentre as alterações, aqui vocês podem fazer a visibilidade em linha ou em coluna. No caso, nós estamos fazendo em linha, então vamos manter preenchido em linha. O tipo no qual nós vamos usar é data, porque nós queremos falar os dias que acontecerão tudo isso. E aqui vem a parte bacana, que é a unidade de data. Se eu deixar marcado em dia, ele vai colocar todos os 7 dias pertencentes à semana, de segunda a domingo. Agora, se eu alterar para a segunda caixinha, que é dia da semana, ele vai fazer para mim só os dias de trabalho de segunda a sexta. E aí eu não tenho de me preocupar se vai pegar ou não o sábado ou domingo, ou de ficar retirando manualmente os sábados e os domingos. Beleza? Dei ok. Olha só que bacana. Ele vai falar para mim que esses projetos eles acontecerão desde o dia 1, numa quinta-feira, e vai até o dia 20 do 2. Beleza? Outra coisa bacana também que nós devemos nos atentar. Os status. Por quê? Eu preciso saber se aquelas tarefas daquelas pessoas elas estão em andamento, se existe um impeditivo, se foram concluídas, se ainda está em backlog, né, fase de preparação, aguardando algum outro posicionamento. Enfim, existe os status. E aqui entra uma outra parte bacana que nós vamos adicionar no cronograma, que é o quê? Colocar os status de forma dinâmica em cada uma das células que vai ser preenchida por cada um dos responsáveis de acordo com cada um dos dias em qual eles vão fazer a atuação. Então vocês podem pegar qualquer local aí da tabela de vocês podem pegar as colunas que estão mais à frente para ficar escondido, podem pegar as linhas abaixo, isso vai variar de acordo com o tamanho da planilha, o tamanho do cronograma que vocês querem criar. Mas aí vocês vão fazer o seguinte, olha só, vocês vão colocar assim, ó, backlog em andamento, impeditivo, code review ou validação, melhor, né? Validação e concluído, beleza? Digamos que isso daqui seriam os status no qual todas as tarefas de todos os responsáveis passariam para todos os projetos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Inicialmente, nós vamos selecionar todas as células que serão pertinentes aos preenchimentos desses status, beleza? E aí, após a seleção, nós vamos na nossa guia dados, e dentro da nossa guia dados, nós temos um grupo chamado ferramenta de dados. E dentro desse grupo ferramenta de dados, nós temos essa bacana ferramenta que também, apesar de simples, é muito poderosa, chama validação de dados. Quando eu clico na seta, ele vai ter aqui 3 opcionais para mim. Eu sempre vou na primeira opção, que é validação de dados. E aqui eu tenho 3 menus. O primeiro menu é o qual nós vamos trabalhar, que é o menu de configurações, tá bom? E aqui ele já vem preenchido como automático qualquer valor. E vocês vão mudar de qualquer valor para lista. Por quê? Nós faremos uma lista de escolha com esses opcionais que escrevemos aqui abaixo, em cada uma das células no qual nós selecionamos, beleza? Como nós faremos isso? Aqui tem uma outra caixinha de fonte. Vamos clicar na setinha e vamos selecionar aquilo que nós escrevemos abaixo. Vamos clicar novamente na setinha para estender a caixinha e vamos pressionar OK, beleza? Olha só que bacana, note que a primeira célula selecionada ela já tem uma setinha aqui de múltipla escolha. À medida em que eu vou fazendo a seleção de qualquer célula no qual eu já havia feito a seleção, essa setinha ela vai ser exibida para mim. E aqui vai haver a coisa bacana, que é o quê? Manter o controle de acordo com as tarefas, os projetos e os dias de cada um dos responsáveis. Então aqui, ó, o Wesley, no dia 1/2 de 2024, sobre análise de projeto. Ele fez o quê? Ainda está em backlog, houve um impeditivo e ele não conseguiu realizar a sua tarefa, está em andamento, foi para validação ou ele já concluiu. Então, ele vai vir aqui e vai marcar aquilo que é pertinente a ele. Chegou no dia 2, o Wesley foi fazer as mesmas tarefas. O que aconteceu? Talvez um impeditivo. Então, nós podemos colocar aqui como impeditivo. E aí, para todos os outros responsáveis, também nós podemos colocar aqui todas as outras validações.
beleza? Agora, uma outra coisa bacana de nós complementarmos nesse cronograma. Aulas anteriores, se eu não me engano, lá no início do curso, Excel básico, talvez vocês ainda nem lembrem mais sobre como fazer, mas nós falamos bastante sobre formatação condicional, que era o quê? Era a modificação de alguma célula ou de algum valor a partir de alguma regra, beleza? Nós podemos usar a formatação condicional aqui para ter uma melhor visibilidade das informações. Então, novamente, nós vamos fazer a seleção de todas aquelas células no qual nós vamos usar para preenchimento dos status. Vamos aqui novamente em guia página inicial. Aqui dentro do nosso grupo de estilos, nós temos a formatação condicional. Bom, nós vamos aqui em nova regra. E aí nós podemos acrescentar aqui uma regra para formatar apenas as células que contenham. E aí nós podemos colocar aqui o que nós queremos que contenha, no caso, né? Então, vamos mudar o que está entre para igual a. E vamos colocar aqui concluído, por exemplo. E aí nós podemos fazer a formatação também. Então, eu vou falar que a fonte vai estar com um preenchimento vermelho. Verde, né? Se é concluído é verde. Vamos colocar que a fonte vai estar com uma conclusão com fundo verde. Bom, galera, e aí o que acontece quando nós fazemos a formatação condicional? À medida em que todos os status forem avançando e à medida em que eles chegarem concluído, assim que o concluído tiver a seleção, vai haver ali o preenchimento na cor verde, ou seja, vai facilitar a visualização daquilo que já foi concluído. Claro que vocês podem fazer com que está em validação, com que está em impeditivo, que também é algo muito importante, algo que está em andamento, mas cuidado para não fazer uma poluição na tabela. E ao invés de vocês terem uma facilidade na visualização, vocês acabarem tendo algo poluído, beleza? E aí, à medida em que vocês terminarem, obviamente, vocês podem fazer a formatação à medida em que vocês acharem necessário. Vocês podem acrescentar as bordas, todas as bordas, pode colocar borda superior expressa, que é aquela borda mais em negrito, pode transcrever tudo para o centro da célula, pode acrescentar também negrito nos nomes das colunas, mudar o tamanho da fonte, enfim. Vocês podem brincar à medida em que vocês acharem necessário, tá bom? Mais uma vez, como eu mencionei no início da aula, é um cronograma bem simples, porém bastante funcional, e vocês conseguem ter o controle de tudo aquilo que vocês têm a necessidade. Não só tarefas no dia a dia profissional, como eu mencionei, mas se você também tem um cargo e precisa controlar tarefas dos seus funcionários, né? Você é uma pessoa superior, comanda uma equipe, você consegue fazer esse tipo de cronograma também. Você também consegue fazer um cronograma para estudos, caso haja necessidade, um cronograma para atividades, para deveres de casa. Enfim, vocês podem explorar à medida em que vocês acharem necessário. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus e até breve.